Bom, meu nome é Bruno Logan, eu sou psicólogo, trabalho com redução de danos, tenho um canal no YouTube chamado RD com Logan e atuo no Respire, que é um projeto de redução de danos em festas de música eletrônica. Drogas sintéticas são drogas que os seus componentes e os seus compostos não são encontrados na natureza, então são substâncias que são manipuladas e são feitas quimicamente. E, geralmente essas substâncias elas aguçam a percepção, né? Então, por exemplo, o LSD, dependendo da quantidade que a pessoa toma, e é importante dizer que isso vai depender muito do contexto onde o sujeito está inserido e do sujeito. Tem pessoas que são mais resistentes, tem pessoas que são menos resistentes. Por exemplo, o LSD e o cogumelo ele pode dar até efeitos visuais, então as pessoas percebem as cores um pouco mais intensas e em alguns casos as pessoas enxergam fractais, né, parecendo com mandalas coloridas e tal, geralmente de olhos fechados, mas pode acontecer também de olhos abertos. Ser uma sensibilidade tátil, uma sensação de alegria, de felicidade, de comunhão com o meio onde está inserido. Muito importante dizer que toda vez que a gente vai falar sobre drogas, a gente tem que ter em mente que é uma interação de sujeito e substância. Nunca uma droga vai fazer surgir uma sensação ou uma ação de um sujeito que não faz parte daquele sujeito. Tem pessoas que usam LSD, êxtase, cogumelo, seja a droga sintética que for, há muito tempo e nunca foi agressivo. Então, é sempre importante dizer que droga tem muito a ver com a interação da substância com o sujeito e o contexto. E a partir dessa tríade que se tem um efeito. Hoje em dia, os dois maiores problemas que nós temos com os maiores riscos do uso das drogas sintéticas, o primeiro que é a falta de informação, né? Então as pessoas têm acesso a essas drogas e elas acabam consumindo sem informação, sem saber o que de fato são essas substâncias, sem também utilizar elas de uma forma menos prejudicial, então as pessoas não sabem, nós não tivemos uma educação real sobre essas drogas sintéticas e por conta disso as pessoas acabam tomando de qualquer forma, então esse é um problema muito real. Por isso que existe inclusive a redução de danos para dar conta dessas informações e tal. A redução de danos ela é uma metodologia que cuida do usuário de droga ou informa o usuário de droga, tendo em vista sempre a autonomia dele. Porque tem pessoas que não querem parar de usar drogas e tem pessoas que não conseguem parar, mesmo aquelas que querem parar. E para essas pessoas a gente informa quais são os riscos associados ao uso e algumas estratégias de cuidado para que elas corram menos riscos associados a esse uso de drogas. E o outro grande problema dessas drogas é a proibição das drogas. Então a droga ela é proibida, e aí a Anvisa vai proibir a substância e o químico vai lá, muda uma molécula de carbono, fazem outras substâncias com essa ideia de fugir da proibição daquela substância X. Que essas drogas elas não são drogas muito baratas, né? E o público que vai nessas festas era um público com poder aquisitivo um pouco maior. Contudo, recentemente a gente vem percebendo bastante drogas sintéticas sendo vendidas em comunidades mesmo, né? Em biqueiras e tal. Mas essas drogas que são vendidas em biqueiras, na favela e tal, são drogas de péssima qualidade e são justamente aquelas drogas que surgiram por conta dessas drogas que eu disse que são relativamente seguras, uma forma de baratear o custo dessas substâncias e para poder se desviar mesmo do tráfico, né? A gente não sabe quais são os reais problemas de curto, médio e longo prazo dessas novas drogas. E essas drogas elas vão surgindo justamente por conta da proibição, né? Por exemplo, se você pegar uma droga como o MDMA, né, que ela é conhecido como êxtase, mas hoje êxtase pode ser qualquer coisa, mas o MDMA, o LSD, são substâncias relativamente seguras. E essas novas drogas que vão surgindo por conta do proibicionismo, elas são muito mais perigosas, né? Por exemplo, quando foi a última vez que alguém já ouviu alguém falar que morreu porque fumou maconha? Ninguém ouve falar esse tipo de coisa, mas muita gente morre por conta do comércio dessa substância. E as drogas sintéticas, a mesma coisa. Então, onde tem uma criminalização de substância, você acaba tendo violência, suborno policial, enfim. O Estado ele não pode punir uma pessoa com ações que só visam a sua liberdade individual. Tanto que está na Constituição dizendo que o Estado não pode interferir na vida privada do sujeito. Então, se eu quiser usar droga, o Estado não pode me punir. Então, isso já é um fato, né?
Então a proibição das drogas em si ela é inconstitucional. Hoje em dia, os dois grandes problemas que nós temos nós temos três grandes problemas na droga no Brasil hoje. A primeira é que a nossa política de drogas, nossa lei sobre drogas, ela é muito ruim e que ela não discrimina quem é usuário e quem é traficante, e quem acaba sendo preso como traficante são os usuários de periferia, na sua maioria negros, pobres. E aí o usuário que ele é pego com a mesma quantidade do que esse jovem que foi pego na periferia, sei lá, num lugar na Moema, por exemplo, ele é visto como usuário. A outra questão é que a mídia ela faz sempre uma reportagem muito superficial e acaba influenciando a opinião pública de uma forma muito ruim, porque acaba não informando a real questão das drogas. E o terceiro problema é a proibição das drogas, né, que acaba gerando muito mais problemas, muito mais morte do que a droga em si, acaba gerando muito mais violência do que a droga em si. Haja visto as questões que vêm acontecendo no Rio de Janeiro ultimamente, né, com troca de tiro entre traficante, né, traficante contra traficante por ponto de venda, e esse tipo de coisa a gente não acaba vendo com drogas que são legalizadas. Mas se você tem uma legalização, uma legislação sobre a substância, você acaba diminuindo diversos problemas, e não é um oba-oba. Por exemplo, quando foi a última vez que alguém viu alguém fumando um cigarro dentro de um ônibus? Não tem. É permitido utilizar, mas você tem regras para poder utilizar. E isso deveria ser com todas as drogas.